Olá, querido, meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Estamos em vias de gravar mais um vídeo, hoje é quarta-feira, mas antes do vídeo preciso pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, faça por gentileza a sua inscrição. Se inscreva, a sua inscrição nos ajuda muito junto ao YouTube e nos ajuda também a levar a palavra do Senhor adiante. Acione os sininhos para receber os seus vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Isso também nos ajuda muito junto ao YouTube. E compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que possamos verdadeiramente levar a palavra de Deus aos confins da terra. Queridos e amados, nós temos visto algo sobre o Espírito Santo. Nós falamos segunda-feira acerca do Espírito Santo na vida do homem e da mulher de Deus. E hoje nós vamos ver o Espírito Santo como um mestre por excelência na vida do homem e da mulher de Deus. Capítulo 14, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 14, versículo de número 26, nos diz o seguinte. Eu vou ler o 25 e o 26. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E ele ainda remata no verso de número 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, meus queridos, o que nós estamos vendo aqui hoje, nesse vídeo de quarta-feira, é que o Espírito Santo, na realidade, ele é o nosso mestre. Mestre é aquele professor dedicado que ensina todas as coisas. É o mestre. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, ele foi o grande mestre. Ele ensinou os seus 3 anos que esteve aqui como mestre, pregando o Evangelho. Mas hoje o Espírito Santo ocupa o seu lugar, porque Jesus morreu, ressuscitou e tornou ao céu de glória. Mas ele deixou a palavra, uma promessa, lá também aqui no capítulo 14, a partir do versículo 13, presta bem atenção ao que Jesus disse. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Verso 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E olha o verso 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Promessas de Jesus de um dia voltar a essa terra para arrebatar a igreja. Mas enquanto isso não acontece, o Espírito Santo ocupa o seu lugar nessa terra. Veja bem, pastor, mas eu ouço pastores, pregadores dizer Jesus está aqui, e outros dizem que Jesus está no céu. Afinal de contas, Jesus está no céu ou está na terra? Ele tem que estar em algum lugar. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando na Bíblia por ocasião de dispensação. Jesus esteve em forma corpórea, humana, na terra, ainda no término da dispensação da lei. Jesus cumpriu toda a lei. Ele não deixou de cumprir um só tio, um só pingo, um só vírgula da lei. Porém,
Ele precisava tornar o céu de glória, ele precisava voltar ao Pai. Mas ele disse o seguinte: eu vou. E os discípulos reclamaram: mas mestre, o senhor vai nos deixar? Ele falou assim: se eu não for, o outro Consolador não vem. E aí é o que nós lemos aqui no verso de número 26. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ou seja, Jesus foi, mas o Espírito Santo foi enviado em nome de Jesus. E ele está aqui. Jesus, quando esteve na terra, foi o grande mestre, mas hoje o Espírito Santo ocupa o seu lugar, ensinando muitos milhões de discípulos. Vamos considerar alguns fatos. Primeiro, o Espírito Santo revela verdades novas. Como? Presta bem atenção. O ensinamento do Espírito Santo não nos é apresentado simplesmente em forma de exposição da verdade, mas de revelação de verdades novas, bem como iluminação de verdades já reveladas, por falta desta ação do Espírito Santo. Mas vidas que o negligenciam, muitas verdades preciosíssimas são desconhecidas daquele que negligencia o Espírito Santo, ou não merecem grande atenção de alguns estudantes da Bíblia. O Espírito Santo ensina abrindo a palavra às nossas mentes e aos nossos corações. Eu falei em um vídeo passado, eu não me recordo, mas eu falei o seguinte: de todos os livros que há sobre essa terra, e olha que não são poucos livros, são muitas páginas escritas, todos eles, se você ler e você tiver alguma dúvida, se você tiver algum contato com o autor, você pode até ir na casa dele. Mas se você estiver lendo um livro que foi escrito há 300 anos atrás, o autor com certeza está morto. Como você tiraria uma dúvida de uma passagem qualquer deste livro, desse autor que já morreu há 300 anos atrás? Se o autor estiver vivo, você vai ali na editora, você escreve uma carta, manda um e-mail, o autor talvez te elucida aquela dúvida. Mas e se ele estiver morto? Eu quero dizer o seguinte com isso: a Bíblia é o único livro em todo o mundo que você abre, começa a ler, e o autor do livro está do seu lado. Olha que coisa maravilhosa! Qualquer dúvida que você tiver com relação à Bíblia, é só você fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo. Ele está em você, ele habita em você, o autor da Bíblia, na pessoa do Espírito Santo. E ele, por ser mestre por excelência, ele te revela coisas que você já ouviu falar, já leu, mas não entendeu. O Espírito Santo é o divino autor do sagrado livro chamado Bíblia. É, portanto, o seu melhor intérprete. O mesmo Espírito que inspirou os homens da antiguidade para escreverem a Bíblia, pasme você, o mesmo Espírito que inspirou Moisés para escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, o mesmo Espírito que instruiu Moisés, que inspirou Moisés a escrever esses 5 livros, é o mesmo Espírito que está em você e está do seu lado te inspirando a ler, e ele mesmo revela para você mistérios que você até hoje não entendeu. Mas pastor, eu estou lendo a Bíblia e não estou entendendo nada. Procura se entender primeiro com o Espírito Santo. Procura primeiro conhecer o autor da Bíblia, conheça o Espírito Santo, tenha afinidade com ele, e você vai passar a entender a Bíblia. Disse: eu não tenho dúvida, eu boto a minha palavra em questão com relação a isso, tá? O seu melhor intérprete é o Espírito Santo, o nosso Espírito que inspirou os homens da antiguidade, o mesmo Espírito, que inspirou os homens da antiguidade para escrever o livro dos livros, pode ungir os crentes de hoje, você, eu, para compreendermos as verdades que foram escritas por eles.
Outra coisa, vamos entender o seguinte: o Espírito Santo ensina através dos ministros de Deus. É faltosa e prejudicial a crença dos que julgam que o Espírito Santo só fala ao crente e se revela através de profecias. O Espírito Santo também ensina de modo especial, por intermédio do ministério daqueles que Deus deu à igreja para cumprirem o ofício de mestres. Efésios 4. Eu vou parar e vou abrir lá, porque é importante nós lermos essa passagem e colocarmos essa passagem em nossa memória, porque o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele escreveu justamente por isso, porque estava havendo dúvidas entre o povo de Efésios, entre o povo de Éfeso. Os efésios, eles tinham algumas dúvidas com relação à posição de alguns homens naquela igreja. Efésios capítulo 4, versículo 8, que nos diz o seguinte: pelo que diz, eu vou ler do 7, Efésios 4, 7, mas graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu para cima de todos nós nos céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Meus queridos e amados, é preciso crer na palavra de Deus, é preciso aceitar as verdades inerrantes da palavra de Cristo, é preciso receber os ensinamentos de Cristo para que o Espírito Santo possa produzir em nós esta obra de nos ensinar. O Espírito Santo ensina de modo especial por intermédio dos ministérios daqueles que Deus deu à igreja para cumprir o ofício de mestres. Ensina pela iluminação interna, ensina falando aos nossos corações pela própria influência pessoal, incentiva-nos a fazer certas coisas e adverte-nos a evitar e fazer outras coisas. Reprova-nos quando dizemos ou falamos qualquer coisa que não se harmonize com a fé e a doutrina cristã. O Espírito Santo ensina acerca da profundidade. Porque o Espírito Santo é profundo? Porque será que muitos homens no púlpito são tão superficiais na maneira de ensinar? Você já deve ter visto isso. Muitas pessoas não conseguem ensinar. Recebe uma palavra, pega uma palavra, mas não faça daquela profecia, não conseguem ensinar. Certamente por falta de demorado contato com o Espírito Santo, ou porque o dom dele é aquele. O grande mestre revelador das profundezas de Deus é sem dúvida o Espírito Santo, que é um grande mestre, porque o seu ensino é profundo. O Espírito Santo pode comunicar-nos verdades tão profundas que a mente humana, finita, limitada, é incapaz de entender sem a sua ajuda. Não raro alguém cita 1 Coríntios 2,9, que diz o seguinte: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Leem esse texto e param. Parece uma limitação muito séria, mas o próximo verso, ele remove o obstáculo, que diz o seguinte, a continuação do versículo 9 para o 10. Olha o que diz: Deus
nos revelou pelo Espírito. É claro que nem todos têm a mesma revelação de Deus, isso aí a gente não pode nunca questionar. O homem natural não pode entender as coisas de Deus, não tem como. Você não pode querer que um médico entenda as coisas de um engenheiro, a não ser que ele tenha feito medicina e automaticamente tenha feito engenharia. Ou um pedreiro não pode entender as coisas de um padeiro, a não ser que ele tenha trabalhado como padeiro um tempo e depois tenha mudado para ser pedreiro. Aí sim. Mas o homem de Deus, ele tem as palavras de Deus reveladas a ele. Tá? Quando o homem de Deus não pode entender e o do mundo não pode entender, porque as coisas de Deus são impossíveis de entender ao homem natural, porque lá em Romanos, lá em 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte: as coisas de Deus se discernem, espiritualmente. Pelo versículo 12 sabemos porque Deus nos deu o seu Espírito. Para quê? Para que conheçamos que por Deus nos foi dado gratuitamente tudo isso. Isso significa que temos na pessoa do Espírito Santo um mestre por excelência que pode conduzir-nos às riquezas infinitas do conhecimento das verdades de Deus. Nós podemos, portanto, concluir que, aceitando docilmente o seu ensino, experimentaremos que o auxílio deste grande mestre será para nós essencialmente proveitoso para o resto da nossa vida nessa terra. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia. Nós estamos vivendo momentos finais da igreja nessa terra. Estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Jesus está aqui, porém, na pessoa do Espírito Santo. Porque na realidade, por força da Bíblia, Jesus está hoje entronizado ao lado do Pai, aguardando os acontecimentos e aguardando a determinação do Pai dizer: meu filho, vá até as nuvens, toque a trombeta, que a minha igreja tem que subir. Mas enquanto isso não acontece, não se esqueça de uma coisa: nessa dispensação do Espírito Santo, a função dele de fazer tudo isso conosco, entre elas, é principalmente de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?